Olá, olá, pessoal. Estamos aqui nesse primeiro episódio. Estou muito emocionado aqui porque não digo que é um sonho, mas é uma vontade de trazer isso para vocês, né? Médicos veterinários que estão começando a carreira, pessoas realmente que às vezes ficam perdidas, né, na profissão da medicina veterinária. E hoje eu estou aqui com uma pessoa sensacional, uma amiga, né? Então, eu vou começar a apresentar ela, né? Doutora Thaís. A doutora Thaís Vieira Machado Bertossi, tá certo? Tá certo, Bertossi. certinho. Ela é sócia fundadora dos Hospitais Veterinários Animaniacs, sócio fundadora das Naves, das Naves, graduada em Medicina Veterinária em 2004, especialização em medicina veterinária legal, especialização em anestesia de pequenos animais, MBA em gestão e estratégia de negócios, defensora da ativa de processos éticos, tá certo? Tá certo. Profissionais do CRMV, membro do grupo GAN do CRMV, Grupo de Apoio ao Médico Veterinário, perita veterinária judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, assistente técnico veterinário em processos civis e éticos, professora convidada da pós-graduação da Medicina Legal, Qualitas, FAMESP e Anclivepa. Bem, podem ver que o currículo dela é muito intenso, muito extenso, porque realmente é uma pessoa que se dedicou e vem se dedicando cada vez mais, né? Não para nunca, né? Na medicina veterinária. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada pelo convite, é uma honra. E é claro, né? A gente não poderia deixar de fora quem é a Thaís, né? A Thaís é mãe, né? É casada com Fabrício, tem um menino de 14 anos, quase 15. Quase 15, e uma menina de 1 ano. De 1 ano de idade. E fora o pet. A Jessie. A Jessie, a gente não pode deixar ela de fora. Yorkshire, né? Exatamente. E assim, para começar, né? Que inclusive York está com câncer. Olha e eu estou só. no momento com ela, passando o lugar de responsável, né? Então, levando na oncologia, Sim. acompanhando as quimioterapias. Então, a gente troca os lugares toda hora, né? E é isso que o nosso público, Sim. né? Nosso cliente, né? A pessoa que passa em consulta com a gente, às vezes não entende também Exato. isso, né? Que nós somos momento veterinário, mas nós somos algo por detrás do Exato, jaleco, né? exato. E é aqui que nós estamos, por detrás do jaleco, Sim. com a doutora Thaís. Adorei o nome. Ou com a Thaís. Thaís, adorei o nome. Obrigado. E para começar, Thaís, eu tenho uns desafios. Na verdade, a gente vai voltar atrás no tempo, né? Então, eu gostaria muito que, nesse primeiro momento, o que te despertou o interesse pela medicina veterinária, né? Quais foram os seus sonhos e motivações iniciais? Tá. O que despertou foi minha irmã, né? Minha irmã é médica veterinária, mais velha do que eu. Ela sempre sonhou em ser médica veterinária. Minha irmã era daquelas diversos médicos veterinários que tem hoje, que quando criança pegava todos os cachorros de rua e punha dentro da calçada, dentro da garagem. Pegava da calçada e punha na garagem. Então, sempre foi a paixão da vida dela, que guiou. Ela nunca teve dúvida da veterinária e eu nunca pensei em ser veterinária. E lá, já para o colegial, vendo o estudo dela, começou a me despertar uma paixão que eu desconhecia. Então, nunca foi uma profissão que eu quis desde criança, ela foi despertada muito pelos estudos da minha irmã. E aí, quando eu já estava prestando o vestibular, eu chamei meu pai, chamei minha irmã. Falei, eu tô pensando em trocar de profissão. Todo mundo tomou um susto. Falei, você trocar? Eu falei, sim, tô pensando na veterinária. Todo mundo desacreditou, porque era uma profissão que eu comecei a ser despertada antes, mas por ter uma irmã fazendo, eu tinha muito receio de o quanto eu estava sendo impactada por ela e não por um desejo meu. Sim. Então, eu tive muita cautela até falar, eu vou fazer isso. E aí, eu perguntei para ela se eu podia assistir um pouco a aula na faculdade, no colegial, para poder sentir esse clima, se era mesmo isso que eu queria. E fui acompanhar ela na faculdade, caí com grandes mestres que são amigos nossos até hoje e me apaixonei.
E eu falo, a veterinária tem diversos caminhos, né? Então, diferente de aquela paixão de recolher todos os animais da rua, eu me apaixonei pela medicina veterinária. Então, tem muita gente que faz a veterinária porque fala, às vezes não tem nem o racional para fazer uma medicina veterinária, mas é apaixonada demais pelos pets que guia isso. Sempre tive animais, sempre gostei, mas eu me apaixonei pela profissão medicina veterinária. E era uma época totalmente diferente, né, de hoje, né? Totalmente diferente. O cão, pelo menos, você se formou em 2004? Eu me formei em 2004. Então, eu já me formei em 95. Então, já foi um tempinho. Mas mesmo assim, que eu lembro, e com certeza você lembra, o cão ainda não era aquele animal da família. Não, ainda, ele ainda era o melhor amigo do homem. Era o melhor amigo do homem. Eu falo que eu passei por uma transição, que eu tenho a minha linha do tempo, a minha linha profissional do tempo, eu sempre falo sobre isso, que quando eu comecei na profissão, era o melhor amigo do homem e ficava no quintal e comia resto de comida. Isso mesmo. Então, a gente é dessa época, né? E aí passou para membro da família, ele entrou na sala e começou a proximidade muito maior. Depois disso, o do membro da família da sala, ele virou filho, subiu a cama, né? E ele não é mais filho. Hoje ele é o apoio emocional da família inteira. Sim. Então, hoje a proximidade é gigante. Hoje eles são o apoio emocional de toda uma família. Então, aquele pet que a gente se formou, que era da nossa realidade, hoje é uma realidade completamente diferente. E a valorização do médico veterinário, aproveitando já esse gancho, você acha que teve uma mudança, assim... Muito. Significativa. Porque antes a gente era um veterinário, na verdade, sem muita importância, eu brinco que era barriga na mesa, né? Era atender jalequinho, às vezes, de outra cor, né? E muito. Eu acho que se profissionalizou demais nosso setor. Lógico que ainda estamos atrás da medicina humana completamente, mas eu acho que nesses últimos 10, 15 anos o setor mudou, a medicina mudou, as famílias mudaram, os pets mudaram. O ser humano também, ele começou a valorizar um pouco mais o médico veterinário, não? Mas eu acho que por essa proximidade, essa mudança do pet, de quanto mais perto a família fica do pet, então hoje dormindo junto ou sendo um apoio emocional, a proximidade é tremenda. Então ele começou a valorizar muito mais o médico veterinário e querer demais da medicina veterinária, porque hoje ele não vê a perda de um animal tão tranquilo como ele via com aquele animal que ficava no quintal, né? Então, hoje ele até cobra o médico veterinário para ele estar sempre atualizado, porque ele fala, eu quero o melhor para o meu animal. Então, hoje o médico veterinário é cobrado por isso é bom, porque faz ali a nossa profissão melhorar cada vez mais e poder crescer cada vez mais e trazer mais tecnologia para a área. Então, eu só vejo com bons olhos. E vamos voltando um pouquinho ainda. Existia já uma área específica que você queria exercer ali? Ah, não, eu já gostava desde o primeiro ano, desde o segundo ano, uma área específica X, né? E dentro dessa sua carreira, né, dentro dessa sua formação, quais foram os obstáculos, os primeiros obstáculos que você teve aí? Sim, eu entrei na faculdade muito guiada para cirurgia. E eu até brinco com os alunos, né, que é quando a gente dá aula, que quando a gente dá uma semana acadêmica na faculdade, que eu falo, nem sempre o que a gente acha que vai ser na veterinária, a gente vai ser de verdade, porque muda tanto, e acho que conforme as matérias que a gente estuda, a gente vai se apaixonando por diversas matérias. Então, às vezes você entra achando que vai ser veterinário porque viu algum veterinário de sucesso fazendo aquilo e se identificou de alguma forma. Então, eu entrei para fazer cirurgia. Estágio na cirurgia eu sempre fui muito focada. Entrei para fazer estágio de cirurgia já no meu primeiro ano de faculdade, eu não sabia nem o que era uma omotolia. E aí eu já entrei para o estágio de cirurgia com o diretor da minha faculdade, que é o Dr. Luiz Arthur Gilfrida. Sei. Né? Você conhece muito bem, um excelente cirurgião. E ali, naquela época, não existiam ainda tanto anestesistas dentro das clínicas. Sim. Se fazia muito anestesia injetável, né? E o Dr. Luiz trouxe um aparelho de anestesia. E ele falou, olha, é uma novidade, vai
todo mundo começar a usar. Eu olhei aquilo, falei, não faz sentido nenhum, eu no primeiro ano. Eu falei, tá, e como que a gente usa isso? Ele falou, não sei, você vai ter que estudar para aprender. Eu falei, então assim, comprei um livro de anestésio, fui estudar como montava o aparelho de anestesia e como fazia anestesia, então, e comecei na prática ali, né, a aprender e me apaixonei. Quando eu vi no estágio, eu não tava nem olhando se o abdômen estava aberto, se não estava aberto, como que tava, eu tava preocupada tanto com o animal. E foi assim que desencadeou o meu amor pelo anestésio. Então, primeiro grande amor de verdade foi a anestesia. Legal. Então, legal. Eu falo que a anestesia foi uma paixão, foi minha primeira especialidade e que eu amo até hoje. Entro no centro cirúrgico até hoje para anestesiar e que me dá muita felicidade. E se você for pensar essa sua inexperiência, apesar que você sempre fez estágio, pela forma que você vem falando, como você vê hoje essa inexperiência do médico veterinário e na sua época, como você lidou com a sua inexperiência, o que você fez para driblar essa inexperiência? Porque hoje a gente vê, infelizmente, muitas faculdades, Sim. né? Muitos veterinários sendo... E a palavra, infelizmente, é essa despejada no mercado. Sim. E com pouca experiência, né? Perfeito. Pelo menos na nossa época, constantemente a gente poderia ser inexperiente, mas a gente buscava, a gente estava buscando, a gente estava ali. E graças a Deus sempre, pelo menos com certeza você teve, por exemplo, o Gilfrida como uma referência, né? Tive, sim. Eu tive pessoas também na minha faculdade, sim. né? Professor Salim... Professor Emílio, pessoas, né, realmente que me deram aí uma matéria, muitos Sim. queridos. Então, a gente teve referências e a gente sempre buscava, né? E eles, como eram apaixonados pela veterinária, não por animais, eram também, né? Também, mas existe uma diferença. Muito grande. Existe uma diferença. Me fala um pouco sobre isso. Como você vê essa questão? Vejo. Como você driblou isso, essa inexperiência e o que você já poderia, aproveitando, já falar para esse público aí? Eu usei muito bem o meu tempo de faculdade. Então, eu entendia que naquele momento eram poucas faculdades, na nossa época, né? Posso falar na nossa época? Pode, nossa época. Pode. Eram poucas faculdades, não eram igual hoje em dia. E a gente tinha a pressão de estar fazendo uma faculdade particular e não uma faculdade pública, porque eu fiz uma faculdade particular, eu não fiz uma faculdade pública. E normalmente, na minha época, as faculdades públicas eram integrais e as faculdades particulares já eram meio período. Então, eu entendia que eu tinha que correr atrás do outro meio período para minha formação. Então, desde o primeiro ano, eu fazia estágio. E quando eu não estava no estágio, eu estava na faculdade, no hospital da faculdade, acompanhando. Então, eu acho que eu sempre corri muito atrás desde o começo. Eu entendi que eu me propus para fazer a faculdade. Então, eu tinha que aproveitar aquela experiência da melhor forma possível. Então, deixei muito de ir para o calçadão, de ir para os bares da faculdade. Nunca fui numa Copavete. E era muito focada em estágio, em acompanhamento de hospital. Então, eu entendia que eu ia sair para o mercado com uma menor oportunidade do que naquela época estava fazendo uma faculdade pública, que ficava o dia inteiro, que era integral. Para mim, no meu entendimento, que eles teriam mais conteúdo do que eu. Então, eu busquei muito isso, a prática me trazer. Então, quando eu me formei, eu tinha uma bagagem muito grande e até conseguia me destacar até dentro da minha turma mesmo, né? Perante meus professores, eu sempre tive muito feedback. Porque não era só o estudo, eu fiz muito prático. Fui muito prática, como eu vejo hoje em dia. Mudou. Eu vejo muita gente culpando os novos veterinários, que não sabem absolutamente nada quando saem da faculdade. Não acho que é culpa só simplesmente deles, porque eles aprendem cada vez menos. O conteúdo que a gente tinha e que a gente já não achava que era suficiente, hoje se tem muito menos. Sim. Né? Então, e querendo ou não, eles saem formados. Então, alguém deu chanceler para eles que eles são médicos veterinários. Então, não adianta também a sociedade culpar eles da falta de informação. Eles se formaram. Eles fizeram o que pediram para eles, só que hoje pedem muito pouco. E aí, a gente também, a mesma coisa, fica à mercê de profissionais que, dentre esse muito pouco, querem correr atrás do resto. Né? Então, acho que as oportunidades eu vejo que diminuíram durante a faculdade,
Porque hoje não se vê clínicas abrindo para estágio não curricular com medo de processos trabalhistas, de vínculos empregatícios. Então, na nossa época, eu vou falar pela minha época, eu conseguia estagiar todos os dias dentro de uma clínica particular e não tinha esse medo. Sim. Hoje eu tenho. Então, acho que os estágios são mais controlados hoje em dia, que se o aluno perde um pouco de bagagem com isso. Então, eu acabo vendo eles se formando mais precisando de uma pós-graduação, de alguma coisa prática, porque eles se sentem completamente inexperientes para começar a atender. A gente até, hoje em dia, a gente está com essa pós-pandemia, né? Essa questão do EAD. Online. Online. Para a medicina veterinária, até está uma discussão muito grande no Congresso sobre isso, né? E eu acho que realmente a gente vem perdendo muito, né? E os novos veterinários, se eles não se posicionarem, né? Eles vão realmente perder muito mais, muito mais. É isso aí. Porque a quantidade de veterinários, a concorrência vai ser maior. E como você disse, devido à questão dos processos trabalhistas, a questão das clínicas, no modo geral, elas evitam... Estágios, problemas para elas. Só o curricular acaba pegando. Isso. Né? E aí, no caso, vai se destacar, talvez, aquela pessoa que tem um contato, tem já um padrinho... E isso se torna difícil para os novos, né? E se eles não derem a cara, não buscarem, eles vão ter que fazer os cursos de pós-graduação, que, querendo ou não, os cursos de pós-graduação são milhares hoje em dia também, né? Que é outro problema também na veterinária que vem crescendo, porque eles né? viraram um complemento da graduação, né? Então, o curso de cirurgia, hoje de cirurgia geral, de pós-graduação, eu estava conversando com um colega que é coordenador de um curso de cirurgia geral. Ele estava falando, antigamente a gente começava ensinando uma cirurgia hepática, né? Hoje em dia a gente ensina castração. Então, assim, mudou, porque eles não tiveram na faculdade. Então, porque teve uma piora da qualidade do aluno? Não, teve uma piora da qualidade do ensino. Sim. E eles nunca fizeram uma castração. Então, sim, uma pós-graduação hoje às vezes é para aprender a castrar, né? Então, também não dá pra gente deslocar essa culpa pro aluno, porque ele também tá sofrendo com isso. É o que você falou, na verdade, ele fez o que foi necessário para ele passar. Só exatamente. Isso. Lógico que tem alguns que vão se sobressair, que é como que a gente deu exemplo aqui, que vai depender, sabe que depende dele, que vai querer correr atrás o máximo possível nesses 5 anos de faculdade. Mas se começa muito cedo a faculdade, nem todo mundo tem essa maturidade. E hoje em dia também a geração mudou, a cabeça mudou, né? O grau de responsabilidade mudou, a gente sabe disso conversando com os professores de graduação. Até o compromisso do aluno mudou. Mas não podemos colocar todo mundo no mesmo bolo, né? Tem muita gente boa se formando. Tem. Exatamente, tem muita gente competente se formando, que não pode ser classificada tudo da mesma forma. Acho que isso é importante. Eu vou mudar um pouquinho o script. Momento gratidão. Então, assim, se a gente for pensar qual foi o seu ídolo, qual foi a sua referência, quem você já disse o nome do Gilfrida, mas quais foram as pessoas que hoje, se você fechasse os olhos e falar assim, obrigado. Eu tenho gratidão por alguns mestres que foram passando na minha vida, e eu sempre falo isso, que por onde eu passei, eu trouxe mestres comigo, eu nunca deixei, né? Por gratidão e por respeito. E desde a minha graduação, então, minha gratidão começa pela minha irmã, que se eu estou aqui é graças a ela. Olha, que lindo. Né? Então, você falou que, né? A gente não pode se emocionar. E segundo, aí pela minha graduação, pelo meu mestre Luiz Arthur, que hoje é meu sócio na nossa tomografia. A gente tem uma tomografia junto e que... eu respeito, ele sabe o tamanho do respeito e da admiração que eu tenho por ele. E gratidão de ele ter aberto, além da faculdade, 5 anos da clínica particular dele para eu fazer estágio. Então, eu sei o quanto ele deu essa liberdade para mim, né? E depois, na minha anestesia, a professora Denise Fantoni, que foi um achado na veterinária na minha vida. É uma grande mestra que nossa, até hoje, quando eu encontro ela, sai as duas gritando no meio do corredor para se abraçar, porque é uma mestra. Então, vieram pessoas aí que eu vim agregando, né? Na medicina legal, eu conheci uma pessoa que também hoje virou uma grande amiga e sócia, que é a Roberta Tognarelli, que é hoje eu posso dizer que é uma das principais peritas de São Paulo, acho que do Brasil,
Inclusive, acabou de ter a primeira prova de especialidade de medicina legal e ela passou. Então, ela é uma das primeiras especialistas. Muito bom. Fiquei tão feliz com isso. Então, a gente vem trazendo, na verdade, durante a nossa vida, grandes mestres, né? E aí, conheci a professora Mitica, caímos de balão junto na Turquia. Nada melhor do que se conhecer dessa forma, não é? Então já segue a dica. Nada melhor. Cuidado. Não andem de balão, pelo amor de Deus. Não andem de balão, não andem. Agora aconteceu no Brasil, mas já aconteceu com a gente na Turquia há muito tempo. Olha só. Então, assim, eu falei que foram grandes mestres que vieram me trazendo. E aí, na medicina legal, o coordenador do meu curso chama Sérvio, que eu tenho um orgulho enorme, porque eu não sei se você sabe, mas ele é um médico veterinário que trabalha na Polícia Federal de Brasília. Olha que orgulho! Nossa Senhora! Olha que orgulho. Eu falo, como é linda a nossa profissão. Sim. Olha como é ampla a nossa profissão e quantos profissionais estão fazendo a diferença. Sim. E as pessoas não sabem. Não sabem, desconhecem. O mercado, né? O que o veterinário... Quão amplo é, né? Quão amplo é. E é linda a profissão. Se você for ver, tudo, não digo tudo depende do veterinário, mas aeroportos, alimento, só de falar de alimento, você tem uma responsabilidade imensa para a população, né? Sim. Então, assim... E fora outras coisas, né? Que nem a parte de perícia, que hoje em dia é importante... Né? Os aeroportos também. Sim. Então, isso é muito, 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 muito importante. Eu acho que você esqueceu de uma pessoa que nós não falamos. Esqueci de várias aqui. Não, mas uma pessoa que você deve a vida. Minha mãe? Total. Meus pais, Seu pai. É que eu pensei muito do lado profissional, Sim. né? Fiquei pensando, olha, o professor Gioso também mudou muito minha vida, meu jeito de ver a veterinária. Fiquei pensando, tem tantas pessoas tão especiais, né, que passaram pela nossa vida. Professora Rose, doutora Rose do conselho, que me levou pro conselho. Mais gratidão do que isso. Então, eu falo, eu acho que sou muito abençoada. Eu tenho muitos profissionais que me ajudaram. Mas, lógico, fora, eu tenho minha rede de apoio, que é imensurável, né? Então, meus pais e meu marido, essa é a minha rede de apoio, que eu até brinco. Todo mundo solta a minha mão, eles nunca. Muito então, bom. Em algum momento, alguém pode soltar a minha mão. Eles nunca soltam a minha mão. E é bonito quando a gente fala de gratidão, porque normalmente... As pessoas que são gratas na vida, elas caminham, Sim, né? prosperam. Então, prosperam. Né? Então, Exato. isso é o primeiro ponto, né? Sim. E quando você trouxe, até me motivou também, porque eu sou muito grato ao meu irmão também. Ah, que legal. Médico veterinário também? É. Ah, é verdade. Era seu sócio. Ele foi meu sócio também. Verdade. Foi meu sócio, o Carlos. Ah, que e legal. assim... E os meus pais, né? Sempre. Eu acho que a vida começa por eles, né? Pela família. E quando a gente tem esse apoio, né? Fica mais fácil caminhar. Muito. E quando você tem essas pessoas que você disse, sem elas, talvez a Thaís seria diferente. Com certeza. Né? Mas, baseado nisso, vamos um pouco descontrair. Me conta um caso interessante. Nossa, interessante. Ou engraçado. Eu tenho uma super engraçada, onde... A primeiro atendimento de um passarinho, a pessoa trouxe a gaiola para mim e ele falou, nossa, doutor, minha passarinho tá muito ruim. E eu nunca tinha atendido passarinho. E aí eu tirei a capinha. No que eu tirei a capinha, eu cheguei próximo e eu não sabia, né? Não pode chegar muito rápido, né? E eu não sabia. No que eu cheguei próximo, o passarinho veio... Morreu. Aí no que morreu, eu falei, nossa, o que eu vou falar? Falei, nossa, o seu passarinho tava ruim mesmo, hein? Não, cuidado, poxa, podia ter trazido antes, né? E você tem mais uma, né? Eu tenho, agora eu lembrei uma. Entrou um animal muito agressivo, acho que era um pitbull. E a gente tinha que sedar esse animal pra mexer, porque ele não deixava fazer nada e, enfim, tinha que sedar. E aí ele queria comer todo mundo que ele viu na frente, atacando, muito agressivo, ninguém conseguia pegar. E aí a gente entrou na sala. Eu e minha irmã, no começo, a gente tinha uma clínica pequena, nos primórdios, que sempre as coisas acontecem quando a gente tá sozinha. E foi muito engraçado. E ele começou a dar aquele show de querer avançar todo mundo, e eu tentando canular a veia dele. Ah, lembrei. A gente tentando canular a veia dele, e todo mundo segurando. Eu sedei, porque a gente ia ter que sedar o animal e aplicar medicação.
E foi muito engraçado. Então, eu sedei nisso quando eu olho, e eu segurando ele, sedando o paciente. Quando eu olho, minha irmã em cima da mesa. Eu falei, o que você tá fazendo daí? Ele vai me pegar. Eu falei, você deixa? Ela, não, pera um pouquinho, eu vou te ajudar. Eu falei, tá bom. Ela saiu e fechou a porta. E me deixou sozinha com ele. E aí, voltou depois nisso. Eu sedei, fez tudo. Ela entrou na sala de novo, quer dizer, eu podia morrer, tava tudo bem. Ela eu vou te ajudar, vou fechar a fechou a porta. porta. Então, quer dizer, eu podia morrer, tava tudo bem naquele momento. E aí, depois o animal sedado, enfim, ele fez exames, tinha uma doença, uma metástase, enfim. E o tutor, que é o responsável, resolveu fazer eutanásia. E a gente começou, todo mundo segurando, porque ele já estava acordando, ele já tinha passado aquela sedação, estava acordado. E aí eu fui fazer eutanásia. Na hora que eu fui fazer eutanásia, a Tatiana estava me ajudando a segurar. Quando ela estava me ajudando a segurar, que a gente foi fazer, sabe quando espirra pra fora a medicação? Sim. Quando você vai fazer e espirra pra fora, a hora que espirrou, ela fechou o olho. E foi muito engraçado. Porque assim, a gente fazendo a medicação e ela fechou o olho e começou. Eu tô cega. Você tá cega por quê, Tatiana? E ela fazia assim, com o olho fechado. Eu tô cega, porque veio a medicação no meu olho. Eu vou perder a visão, nunca mais eu enxergo na vida. E ela é muito… Ela era um pouco trágica, exatamente. E aí eu olhei, e eu olhava, tipo assim, não era a medicação. O que foi o soro, só, sabe, no olho dela. E ela falava, tá ardendo muito, eu tenho certeza que eu tô ficando cega. E era o soro. Daí eu, tipo, eu parei e fiz assim, Tati, olha pra mim. Ela, não posso abrir o olho. Eu falei, era soro, você não vai ficar cega. Ela abriu numa tranquilidade. E assim, você imagina, a hora que ela abre um olho de cada vez. Tem certeza? Eu falei, absoluta. Ela olha, todo mundo olhando pra ela, da recepção, auxiliar, todo mundo chorando de rir. E ela aqui, ó, com o olho, como se nada tivesse acontecido. E a gente morria de rir, porque eu falava, cara… É só na veterinária. Primeiro você quase morre, te deixam sozinho. Viu? Pega o cachorro, sai, todo mundo fecha a porta e te deixa sozinho. Nossa. E depois teve isso que a minha irmã achava que ela estava cega de uma medicação que foi no olho dela, mas não estava. Ela abriu o olho e imediatamente passou toda a dor que ela estava passando. A veterinária é fantástica. Eu tenho várias histórias que ao longo do nosso programa aí nós vamos contar mais e mais. Como foi o seu primeiro luto de um animal? Ou que você precisou… nós vamos um pouco mais a fundo sobre isso, tá? Sobre a questão da gente ter esse poder. Eu falo poder, não é muito bom ter esse poder de trazer a eutanásia, né? Sim. Mas, e existe o luto, na verdade, que você fez e o animal faleceu. O primeiro animal que faleceu na sua mão. O quanto isso te impactou, como isso foi para você, porque uma coisa é uma verdade. Além de uma falta do preparo do médico veterinário hoje, nós temos uma coisa pior, a parte psicológica. A gente, mesmo na minha época, nós nunca fomos preparados para isso. E isso eu acho que falta na medicina veterinária, né? E você depois pode falar um pouco também do grupo de apoio. Eu acho que caiu aí como uma luva no nosso podcast, né? Aqui na nossa conversa. Então, me fala um pouquinho primeiro do primeiro luto seu, como foi isso para você, como foi receber isso, interpretar isso, digerir isso, me conta um pouco. Eu acho que eu lógico, como profissional da área, tive alguns lutos comigo, mas acho que o luto que mais me pegou foi do animal da minha irmã. Então, foi no dia do aniversário da filha dela. Foi o animal que fez ela ser médica veterinária. E eu tava de frente com isso. Não tava cuidando, porque tava com a nossa internação. Já tínhamos uma equipe grande em cima. Mas chegou um momento que ela tava nos últimos dias, que a gente entendia que ela tava nos últimos dias. Já era uma Yorkshire de 17 para 18 anos, com falência renal. Estamos aqui com especialista nisso, né? E a gente precisava entender só o tempo dela. Né? A gente entendeu ali que a medicina veterinária já estava dando tudo. A gente tinha esse suporte. Nós temos um hospital 24 horas com bastante recurso. Então, a gente estava dando esse suporte. E ali eu me vi quando a minha irmã falou assim, a partir de agora você toca. E aí eu entendi o luto de verdade do tutor, né? Que é o responsável do animal.
Porque ali eu tava como veterinária responsável, como irmã, no aniversário da minha sobrinha. Nossa. E ela faleceu no dia do aniversário, no meio da festa da minha sobrinha. Nossa. Então, ali foi um dia que eu entendi, e aí nós vamos voltar de novo pro equilíbrio emocional, que a gente tem que colocar máscaras, colocar, né, por mais que tá doendo por dentro, eu tinha que pensar muito rápido como dar a notícia para ela no meio de um aniversário da minha sobrinha, de um dos maiores amores da vida dela, que era a cachorra dela, Sim. sem acabar com uma festa de aniversário, Nossa. mas também não queria passar o aniversário e omitir essa informação. Eu falei que eu não vou chegar lá e vou fingir que nada aconteceu. Não tem como isso acontecer. E aí eu fiquei muito mal nessa hora, porque eu falei, eu preciso resolver, eu preciso reverter isso. Eu não posso, num dia tão feliz para minha família, e principalmente para a família da minha irmã, deixar esse dia marcado como uma coisa ruim. Tem que ser um dia marcado como uma coisa boa. E aí eu fiquei com a Brenda, que era a Brenda, né? Fiquei com a Brenda até o final, até ela descansar. E a hora que as veterinárias me ligaram, né, não estamos revertendo, ela tá entrando em parada, eu tava próxima, eu falei, tô indo pra aí. Então eu participei da reanimação, ela, enfim, não voltou. E até chegou uma hora que eu falei, para, né? A gente como profissional tem esse direito. E aí, naquele momento de luto, eu chorando, mas entendendo que, calma, eu preciso, além de tudo, a gente tem que estar preparado. Porque o médico veterinário é isso, você chora e tem que estar preparado para atender a família. Sim. Né? 2 minutos depois. E aí eu fui para o aniversário, falei, eu não vou omitir, porque dos meus pilares é a verdade, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso. Não existe a possibilidade de mentira dentro dos meus valores. E fui para o aniversário e cheguei lá, chamei ela num canto, eu falei, preciso conversar com você. Na hora ela olhou para minha cara e já começou a chorar. Eu falei, presta atenção, ela tem todos os dias da vida para ir embora. Se ela foi embora hoje, é porque ela queria que fosse numa data especial para você e que esse dia era um dia especial para você. Não era um dia de tristeza, é o aniversário da sua filha. Então, eu acho que nenhuma folha cai da árvore sem Deus permitir. E se ela foi hoje, é porque ela não queria te ver mal. Sim. E você precisa estar bem. E ela chorou muito, saiu correndo do aniversário, foi ver o corpinho. Me abraçou, me agradeceu e voltou. Conseguiu voltar para o aniversário, né? E terminar aquela festa. Então, ali foi um grande luto que eu me vi como tudo misturado. Como veterinária, como membro da família, como responsável por dar notícia. Então, assim, ali foi um dia que a gente fica mal. Sim. Eu vejo muito, assim... Para mim foi difícil também. O primeiro luto meu foi de uma cachorra que a gente tinha dado pro meu pai. E meu pai, um mês depois, veio falecer de câncer. E ela tinha problema renal também. Olha. Só que era uma mastiff inglês. Você já era especializado Não era nisso? ainda, Não era. Eu era novinho, Uhum. era novinho. E aí a cachorra tava com uma insuficiência renal bem grave. E eu chorando no quintal, sentado no chão com meu irmão. E eu falei, chamava Crystal. Eu falei, Crystal, pelo amor de Deus, me dá um sinal. Eu não tenho coragem de fazer nada com você. E juro por Deus, ela botou a pata em cima da minha mão e apertou. A gente sabe o quanto isso é real, né? Nossa senhora, assim... E partiu sozinha. A partir dali, assim, eu senti que eu acho que essa conexão... É total. É muito, né? É muito espiritual, eu falo. Muito. Não é todo mundo que acredita, mas eu acredito muito. Não tem muito a ver, né? Mas eu sou constelador familiar, né? Me tornei constelador familiar. E o que a gente vê na constelação... É muito isso, né? No caso, a constelação multiespécie, né? O professor Marcos Fernandes, ele é um especialista nisso. E ele fala, e é uma verdade, quantos animais chegam no nosso consultório, tem uma doença e o dono tem a mesma doença, né? Total. E às vezes são aqueles dias especiais, aqueles momentos complicados na vida, aquele momento que o animal tá indo, né? Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. E isso que é o que me deixa mais, é o que me faz ser veterinário, sabe? Essa beleza, né? Dessa profissão. E até nos ajuda, acho que, a não sofrer tanto. Se a gente acredita em algo maior, eu converso muito isso com os nossos médicos veterinários. Eu falo, você tá mal porque você tá trazendo para você uma responsabilidade que não é sua. Sim. Se você não acreditar num bem maior, que a gente não tem o poder de ir e vir. Nós não temos esse poder. Quem tem é um superior. É Deus. Falei, então, se você não acreditar nisso,
você vai se culpar em toda a morte. O que eu poderia fazer mais? Isso é muito ruim para você, para o seu pessoal, para o seu profissional. Mas é difícil porque os tutores, né, os responsáveis pelos animais, né, que é denominado agora, eles jogam muito peso para o Eles médico transferem a veterinário. responsabilidade. Total, muito, né? sim. Total. E alguns estão preparados, né, até para realizar a eutanásia, que é permitida na medicina veterinária, mas outros não estão preparados E para tá realizar. tudo bem. Né? E tá tudo E bem. a gente tem que saber respeitar essas Exato. pessoas, porque fazer com que essa Isso pessoa tome uma atitude ou faça um procedimento que para ele psicologicamente Não é válido. não é válido, né? Exato. A gente tem que saber respeitar também. E isso isso. eu vejo que é pouco preparado. O veterinário é pouco preparado para essas situações, ou até mesmo para conversar com os tutores, com os responsáveis dos animais, e dizer: olha, o animal não é meu. Infelizmente, vocês têm que tomar a decisão. Sim. E se qualquer decisão que vocês tomarem, tá tudo bem, não existe julgamento aqui. É isso aí. E é isso que a gente tem que trazer, porque é difícil você acontecer alguma coisa com o animal e o tutor virar nos seus olhos e falar: você matou meu animal. Pensa, eu já escutei isso. Quando você falou algo engraçado, eu levei pro engraçado algo que podia ser trágico. Porque eu falei, não, eu tenho certeza do que eu faço aqui dentro. E já pegando esse gancho, você trabalha no CRMV com um grupo de apoio. E assim, o que eu vejo isso, né? Como você vê isso com essas pessoas, como os veterinários relatam isso, porque eu vejo... Você até me corrigiu, né? Que a medicina veterinária no Brasil não é a primeira profissão de suicídio. Não. Ou burnout. Nos Estados Unidos, sim. Mas eu vejo histórias tristes de veterinários largando a medicina veterinária, realmente, infelizmente, também tendo suicídio, burnout, né? Muito mais do que anteriormente. Me conta um pouquinho mais essa experiência. Eu tenho contato com virou uma grande amiga, que é a doutora Joelma Ruiz, que é psicóloga, que me trouxe muitos ensinamentos para a vida veterinária. E aprender a lidar com o luto, aprender a interpretar um responsável quando ele está na fase de luto, o que é negação, o que é revolta. Então, entender tudo isso para saber lidar até com as palavras assertivas, né? Usar as palavras assertivas. E tudo que faz bem para mim, a gente tenta levar para os outros, né? Então, ela sempre estava muito presente na nossa equipe. E quando eu fui convidada para participar do conselho pela doutora Rose... eu falei uma frase para ela, falei, é com muita gratidão que eu recebo esse convite, mas eu só vou se eu puder levar todos os veterinários juntos. E ela falou, como assim? Eu falei, para mim era muito distante conselho e veterinário, entende? Eu falei, então se eu tô chegando lá, eu quero fazer alguma coisa para abrir a porta para os outros virem juntos. Não faz sentido eu estar lá se eu não levar todo mundo comigo, né? E ela falou, vamos conversar sobre suas ideias. Então, eu fui convidada para participar da Comissão de Responsabilidade Técnica, como responsável de pequenos animais. Então, eu entrei nessa função. E daí lá, nós começamos a conversar. Eu falei, a gente precisa olhar para a saúde mental dos médicos veterinários. Perfeito. Eu falei, eu tenho a doutora Joelma Ruiz, que mudou a visão e mudou, juro, os veterinários da internação ficaram muito mais saudáveis depois que ela apareceu na nossa vida e nos acolhe e nos ensina diariamente. E eu falei, a gente precisa levar isso para mais pessoas. E junto com a Rose, que é uma querida, né? Querida, maravilhosa. E ela falou, eu já tinha nesse projeto, eu já tinha pensado sobre isso, eu conheço a Joelma da USP. Então, assim, foi muito legal. Foi uma junção de coisas. E aí, começamos a unir pessoas para isso dar certo dentro do conselho. E foi aprovado na gestão passada. Então, chama GAN, Grupo de Acolhimento ao Médico Veterinário. Então, o que é isso? A gente abria a porta do conselho uma vez por mês, junto com uma profissional, que é a doutora Joelma, né, que é psicóloga, que não é médica veterinária, e a gente fazia uma grande roda de conversa, sempre com algum tema específico, ou burnout, ou empatia, ou síndrome da compaixão, para trazer os veterinários para esse tema, fazer eles entenderem sobre isso e abrir uma roda de conversa sobre os desafios da profissão. E ali era muito bom, porque a gente tinha tinha a Sueli, que trabalhou a vida com vigilância e processos éticos, tinha a Regina, que trabalhou com laboratório, então assim, com animais de laboratório, então tinha tanta gente diversas da veterinária, e a gente começava a mostrar para todos que
O desafio de um é o desafio de todos. Porque às vezes eu escutava assim, eu vou largar a clínica porque eu vou trabalhar em laboratório. E quais são os desafios de trabalhar num laboratório? Né? Então a gente começou a conversar e começou a mostrar para eles que estava tudo bem e como passar por isso. Porque, na verdade, o veterinário, ele tem que ter empatia pela dor do outro, mas ele tem que devolver a dor do outro no final do atendimento. Sim. Se ele leva para casa e vai se somando e faz 10 atendimentos por dia, ele sai esgotado. Então, a gente começou a fazer entender ferramentas sobre isso para o veterinário entender que ele precisa ter ferramentas para não bloquear, mas melhorar a parte emocional dele, fortalecer a parte emocional dele, ter uma comunicação assertiva para ser mais leve a medicina veterinária. E tá dando muito certo. Eu acho que falta isso, acho que tem que ser uma matéria básica essa questão da psicologia na veterinária, né? Como outras coisas que também ficam faltando na nossa formação, né? E a gente verifica isso no dia a dia, é bem o que você falou. Passa 1, passa 2, passa 3 proprietários ali, que a gente vai ficando sobrecarregado, exausto. Chega no final do dia, a gente até fala assim, nossa, hoje eu tô morto. E não é exausto físico, é mental. É mental. E o pior, assim... Ou pior, não digo pior, mas assim, o que eu quero deixar claro com o Tirando o Jaleco é isso. O veterinário, ele também é uma pessoa, ele é um ser humano. Com certeza. Que ele sofre. Tem suas dores. Tem as suas dores. E às vezes já chega para trabalhar com dores de fora, né? Sim, é o que eu falo pros meus veterinários, né? Quando eles estão tristes, né? Eu tenho uma veterinária que um dia estava triste, eu falei, vem cá, me dá um abraço. Sim. Porque às vezes a pessoa só quer isso. É a terapia do abraço. Vale muito mais. Ela só quer um abraço, porque ela precisa naquele momento um abraço. Sim. Né? É lógico, todos nós temos dias ruins. Todos. Né? Eu não vou falar que eu sou uma pessoa super... Na verdade, pelo tamanho da minha sobrancelha, eu já tenho uma cara de bravo, né? Eu já sou meio bravo. Mas é difícil, sabe? E quando eu quis essa questão de criar o Tirando o Jaleco, é mostrar que, gente, nós estamos juntos. É isso aí. Nós somos iguais, né? E aqui a experiência que eu trouxe hoje da doutora Thaís é fenomenal, porque assim, é uma pessoa que também passou por muitas coisas. Muito. Ela teve o apoio, ela foi muito grata pela irmã. Graças a Deus, a irmã dela estava sempre do lado dela, o pai dela, né? A família dela, que eu sei, sempre estava apoiando. Tem gente que não tem apoio. Gente, mas vocês têm olha lá, vocês têm um grupo de apoio no conselho. Busquem isso. Acho que isso tem que ser divulgado, isso tem que ser cada vez mais visto, e o veterinário está ali. Eu tenho veterinários que estão sendo auxiliares veterinários porque não conseguem emprego. E isso psicologicamente para eles, imagine, é triste. É triste. E eu tô com esse... E eu falo muito é divulgado o suicídio na veterinária, né? Que a Joelma fez até uma pós de suicídio agora para comprovar que não é da medicina veterinária, que é o que a gente estava conversando. Sim. Hoje no Brasil, a Joelma sempre diz que o maior índice de suicídio são homens e a veterinária é mais feminina, Sim. Então que já desclassifica a veterinária com isso. E é o setor profissional de polícia. Né? O policial é a profissão que mais se suicida no Brasil. E aí a gente traz dados de fora, jogando isso para a veterinária. E quando tem qualquer suicídio na veterinária, é compartilhado de uma forma nas redes sociais como se fosse uma verdade absoluta. E não é, né? Hoje, eu acho que a dor hoje do médico veterinário, tem muito mais veterinário deixando a profissão do que se suicidando. Sim. Então, assim, a gente tem que se preocupar muito com a nossa profissão, porque o que eu vejo de colega desistindo da nossa profissão, isso é muito triste e tão grave quanto. Sim. E tem muito volume de veterinário que você vê, às vezes, falando, tô procurando outra coisa para fazer. Sim. E aí, isso é triste. Então, eu acho porque que... ocorre a desvalorização, Perfeito. Né? A desvalorização da sociedade, né? O setor está saturado. O setor está saturado. Agora, com os planos de saúde vindo, isso, infelizmente, pode piorar, né? Se a pessoa não tiver um grupo de apoio, uma psicologia bem, uma administração adequada, com certeza isso vai piorar. Sim. Então, assim... trazer isso à tona, porque seria fácil a gente falar só de doenças, doenças de animais, mas o que a gente está falando aqui é um pouco da pessoa.
como ela deve passar essa barreira, como ela deve passar, porque sabe que é você ter um sonho e esse sonho ser acabado de uma hora para outra com 40 anos, com 30 anos. É difícil? E não é que a gente também tá negando que a nossa profissão seja difícil, não é. A gente vê hoje, com certeza, é uma profissão maravilhosa, que dá para crescer, que dá para fazer a diferença, mas também a gente vê hoje profissionais muito bem-sucedidos na veterinária, mas que se estivesse na mesma posição em outra profissão, estaria 3 vezes melhor, Sim. 4 vezes melhor, Verdade. né? Porque eu tenho colegas de outras áreas que às vezes vê e fala, né? Nossa, mas veterinário bem-sucedido, eu acreditava que era para estar em outro patamar, né? E às vezes não tá. Então, assim, é uma realidade que existe na nossa profissão, ela não é tão bem valorizada como e valorizada, que a gente fala até financeiramente, Sim, né? sim. A gente ganhou muita valorização, eu acho, de status do médico veterinário, dessa responsabilidade. Mas financeiramente também a gente precisa crescer, Sim. né? Então, ainda tem muita coisa para se melhorar. Acho que melhoramos, mas ainda tem um caminho muito grande para a gente melhorar a nossa profissão. Nós passamos da fase da dar uma olhadinha, né? Pelo Quantas amor de olhadinhas Deus. a gente deu, né? E me traz então, já que você tem essa experiência lá com o grupo, se você fosse passar para esses novos veterinários, como você poderia falar ou dar uma palavra para eles de como eles podem gerenciar esse estresse desse dia a dia, não só com o tutor, né, do luto, dessa questão profissional. Sim. Como você como profissional e empreendedora que é, porque não para também, Sim. o que você poderia dar de dicas para esses veterinários sobre isso, sobre gerenciar esse estresse, gerenciar toda essa questão do luto? Qual é a dica que a Thaís daria como pessoa que ela já passou por isso? Acho que a primeira coisa é o veterinário lembrar que a nossa profissão não é só miligrama por quilo. Então, não estudar só a parte técnica. Se preparar emocionalmente para a profissão. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que estudar sobre o luto, estudar sobre comunicação assertiva. Quanto mais a gente entender, fica mais leve, sabe? E isso é muito importante. E uma das coisas que a Joelma me fez, eu falo muito da Joelma quando a gente fala de psicologia aqui, me fez muito repensar a gente precisa ter um hobby, a gente não pode só trabalhar. Isso. Senão nós vamos surtar em algum momento, né? Então hoje a gente vê veterinários, às vezes, saindo de um plantão, entrando para o outro e trabalhando. Quando tem um tempo de folga, assiste uma palestra técnica e vive nesse mundo tanto que entra em exaustão. Então, a gente precisa ter equilíbrio entre a nossa vida profissional e pessoal. A gente precisa ter um hobby onde a gente descarrega todas essas energias. E a gente precisa também entender as emoções nossas e do outro no luto, porque a gente trabalha com isso. Sim. Então, a gente precisa entender e interpretar um pouco a dor do outro e saber um pouco sobre as nossas dores. Então, eu acho que, principalmente, a gente precisa cuidar da parte emocional, não só da parte técnica na veterinária. A gente precisa ter hobbies, que eu acho que é um escape que é muito importante, e ter um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E como você fala, é muito importante ter uma rede de apoio. Sim. Ter para onde você voltar, onde você desabafar. Não precisa ser muitas pessoas. Às vezes você tem já melhora seu dia, né? Então, passa seu estresse. Mas, principalmente, é isso. E acho que saber a nossa profissão, a gente tem que ter empatia com o outro, mas a gente não pode absorver para nós. Sim. Eu tenho muita empatia por você, pelo seu animal. Eu vou estar aqui presente, inteligente da presença, querendo fazer o meu melhor. Mas depois eu vou tirar meu chaleco e preciso descansar. Eu não posso não dormir pensando nisso o tempo inteiro. Eu não posso viver só da minha profissão e não ter um minuto de descanso. Então, uma hora isso vai entrar em exaustão e é o que está acontecendo. E eu acho que, assim, se a gente começa a aprender a ter uma comunicação mais assertiva, com até certeza. com o tutor, entendendo certeza. tudo isso, não é expor para o tutor, para o responsável do animal, que assim, olha, eu entendo a sua dor, mas isso não cabe você falar que eu matei, ou que eu sou responsável, ou que eu isso e aquilo, porque isso não cabe a mim. É isso. Não fui eu que dei
o brinquedo para ele comer e ele engasgou e ele agora tá com uma perfuração. Não fui eu que gerou um problema cardíaco no seu animal ou um problema renal no seu animal e ele tá, infelizmente, falecendo até pela... A medicina veterinária é uma profissão de meio e não de fim. Isso. Então, o que quer dizer isso? Que é muito importante para todo mundo entender. Nós somos responsáveis pelo diagnóstico e informação assertiva, não pelo resultado. E isso tem que ser verbalizado ao responsável, muitas vezes. Porque às vezes, e o que eu falo que ajuda muito, uma das coisas na parte prática ajuda muito é não absorvam um tratamento único de escolha do veterinário. Porque se der errado, ele vai te culpar. Então, eu sempre falo, coloque na mesa todas as opções de tratamento que tem. O mais caro, o mais barato, o mais invasivo, o menos invasivos. Explique os prós e os contras e tem que ser junto à escolha. Porque às vezes eu vejo, não, eu mandei ele para cirurgia, mas você falou do tratamento conservativo, não é o mais indicado, mas você disse que existe? Não. Então, será que depois você não vai ser cobrado por isso? E registre. Exato. Então, eu não imagina eu aqui trabalhando com perícia, né? Prontuário é tudo. Pelo amor de Deus, não adianta só falar. Hoje, a gente passou por uma fase que dava para ser o fio do bigode, né? Que a gente chamava. Hoje não dá. Hoje você tem que comunicar e tem que fazer termo. Tem que assinar termo de livre consentimento, tem que escrever em prontuário. Não adianta também escrever em prontuário, fazer termo se você não comunicou da forma correta. Então, as coisas se completam, elas não podem andar sozinhas. Então, é importante a comunicação assertiva e é importante também se prevenir com assinatura de termo de responsabilidade, prontuários bem escritos, isso é fundamental. Deixa eu aproveitar essa questão da perícia. Por exemplo, se um responsável do animal, ele te acusar de algo, mesmo que seja verbal, ele também tem uma responsabilidade sobre o que ele fala do veterinário ou não? Com certeza. Só se ele postar em redes sociais? É que assim, se ele postar, fica comprovado. É o que eu sempre falo. Muitos veterinários também me procuram que falam assim, eu quero processar um colega que falou mal de mim. Vou dar até esse exemplo. Ou um responsável, ou principalmente um outro colega, pode acontecer. E eu falo, mas ele falou, ele escreveu, ele mandou áudio? Porque o que acontece depois na hora, ele dizer que ele não disse. E aí? Você não tem como comprovar. Agora, se for algo de escrito, quando escreve em rede social, escreve no WhatsApp, manda um áudio, você consegue comprovar. Então, sim, aí você sim pode acionar ele. Agora, se for só falado, lógico, sempre tem testemunhas, tudo, mas é difícil a comprovação, né? Então, é mais delicado. Normalmente, as pessoas não entram. Eles entram mais quando tem algo em rede social ou alguma coisa que tem alguma lesão corporal, avançou no médico, né? Porque isso acontece, às vezes. Mas o que a gente vê hoje é o contrário, né? Hoje a gente vê muito responsável acusando o veterinário. A gente vê pouco veterinário se defendendo do responsável quando foi xingado ou quando... E você sabe que parece que não, mas isso pro veterinário deprime ele. Muito. É você receber uma notificação, mesmo que seja do CRMV, dizendo que ele teve um processo ético. É assim, é deprimente. É triste, porque às vezes é a sua honra que está em jogo, né? Às vezes não existe uma verdade ali, né? É alguma como você disse, o responsável, ele passou a culpa dele. Transferiu total para o veterinário. E o veterinário caiu de paraquedas. E se ele não soubesse defender bem... Ou se ele não tivesse documentado da forma correta, ele perde. E isso que é triste, porque assim, aí acaba a medicina para ele. Acaba aquele amor pela profissão, amor pelo animal, né? Então isso, pessoal, assim, eu acho que é muito importante a gente... Se vocês querem ser bons veterinários, como ela disse, se protejam ou, na verdade... Entendam mais não apenas da medicina veterinária, mas de tudo, né? Sobre leis, sobre como administrar, como preencher um prontuário, porque isso também nós não a gente não aprende isso na faculdade, né? Não aprende. E querendo ou não, deprime muito o veterinário. Eu vejo muito veterinário, aconteceu isso comigo, tal. Até comigo, eu já tive e não tinha nada a ver comigo. Eu não tenho vergonha de falar. A gente já conversou sobre isso, né? sim. Então, assim, eu acho que
E isso é triste, é muito triste. Hoje eu faço muito assistência técnica na defesa, auxiliando tecnicamente a defesa de médicos veterinários. E todas as consultas periciais que a gente faz com médicos veterinários, está sempre o veterinário chorando. Então, é triste, mas ao mesmo tempo, minha função é muito mais do que só tecnicamente embasar ele numa defesa, tanto civil quanto ético, é o apoio emocional. Eu faço ele entender que aquilo ele está sujeito a qualquer questionamento, fazendo atendimento, estando com a clínica aberta, ele está sujeito a qualquer questionamento. E isso não quer dizer que ele errou, e não quer dizer que ele é um péssimo veterinário, e ele precisa deixar isso para profissionais fazerem, porque senão ele não consegue trabalhar no dia seguinte. Sim. Então, é importante, às vezes, eles contratarem esses, né, igual a gente faz o serviço de assistência técnica, porque eu falo, deixa isso com a gente e vai trabalhar, porque senão você não vai conseguir, porque eles querem deixar a profissão, eles querem, né, se culpam antes de ter um julgamento. Eles se autoculpam antes de um julgamento, e não é assim. Questionamento, qualquer um pode fazer a qualquer momento, mas tem que provar. Verdade. E o veterinário, quando tem um questionamento, ele já se vê como culpado, né? Então, não é fácil culpar um médico veterinário não, viu? Não é tão fácil não. Mais algumas perguntinhas. Pensando na sua carreira, qual foi o momento mais gratificante até agora que você teve? Né? Eu sei que vocês tiveram um sucesso de uma venda, de coisa. Eu sei que graças a Deus vocês foram presenteadas, mas não é graças a Deus, graças à competência de vocês. Isso também a gente tem que sempre contabilizar. E quais são os seus novos sonhos agora? O futuro da veterinária também para você? E como você vê a veterinária hoje para essas novas pessoas, novos profissionais que vêm saindo para o mercado aí? Me conta um pouco mais. E a evolução dessa veterinária nos próximos anos. Eu acho que, como você falou, eu tenho empresas, né? Quem não me conhece, eu tenho empresas de hospitais veterinários, clínicas, e a gente passou por uma fusão, né? Então, a gente acabou recebendo sócios investidores, que é o grupo Ivets, dentro do Animaniacs. E a gente vê com muita gratidão. Na verdade, antes deles, a gente recebeu muitas visitas. Eu acho que ao longo dos quase 25 anos de estrada que nós temos ali com o grupo Animaniacs, nós recebemos inúmeras visitas de propostas. E aí, não eram... Pra gente não importa, e às vezes nem chegava num valor financeiro, era muito gratificante de ver grandes players valorizando a gente, valorizando nossa estrada, valorizando nossa história. Sim. Então, é muito grato. Eu sempre falei isso junto com a minha irmã, eu falava, a gente sempre tá com a porta aberta, mesmo sem querer vender, para conversar com todo mundo. Porque é tão enriquecedor as conversas, a gente sai de lá entendendo onde é nosso ponto forte, onde a gente é o ponto fraco que a gente tem que melhorar. Então, isso é muito gratificante, a gente ter pessoas queridas e grandes e renomadas na veterinária também querendo fazer parte ou ser nossos sócios ou querer fazer parte do nosso projeto profissional. Sim. É muito gratificante. Então, a gente teve isso, a gente tem as naves que são clínicas, né? E aí, a gente também, eu falo que são várias coisas. E a gente tem também, eu trabalho com perícia, e hoje a gente tem uma resposta tão positiva também do mercado, então, do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, eu falo, tudo é trabalho de formiguinha, né? A gente não olha lá na frente. De 25 anos de estrada, tudo que a gente fez até hoje foi muito um crescimento orgânico. Então, a gente não faz querendo ver o resultado, a gente faz porque a gente acredita e quer fazer o melhor. O que vai virar lá na frente, eu não tenho esse poder, né? Eu tenho o poder do hoje, e do hoje a gente tenta fazer o melhor possível. Para onde vai a veterinária? Você quer saber? Eu acho que vai para um caminho lindo se a gente souber interpretar. Se a gente não souber interpretar a veterinária, pode ficar pesado, né? Então, eu acho que são grandes oportunidades, grandes players surgindo, e eu não vejo como uma dificuldade, eu vejo como uma grande oportunidade, porque quanto mais eles chega investimento na nossa área, melhora a nossa profissão, sobe de nível a nossa profissão. Então, mas existe risco para o veterinário? O veterinário que não quer surfar a onda, aproveite as oportunidades que a vida te dá e a vida profissional te dá, né? Acho que é um momento de consolidação do mercado, eu acho que aconteceu com os mercadinhos de bairro,
E a gente, hoje em dia, pouco vê os mercados de bairro e hoje a gente vê os grandes grupos, Pão de Açúcar, né? Então, assim, hoje a gente vê grandes grupos. Aconteceu isso com a parte de farmácia, que antes existiam as farmacinhas de bairro, hoje não existem, pouco existem. E eu acho que a veterinária está indo para esse caminho também. Então, a gente tem que entender onde a gente pode se colocar da melhor forma possível profissionalmente ali dentro. Acho que é uma boa oportunidade para o mercado. Essa parte também de melhoria de qualificação está crescendo demais, demais. Então, as oportunidades na veterinária não é só... Você pode ser clínico, você pode ser cirurgião, você pode ser... São inúmeras especialidades. Você pode trabalhar com laboratório, você pode trabalhar com inspeção de alimentos. Então, assim, eu só vejo o futuro da veterinária crescendo a passos largos. É como falar, parar de reclamar e trabalhar e ir pra Desafios frente. vamos ter. Todos, né? Todos nós temos, toda a né? profissão. Aí Toda a gente profissão. tem que entender o que o mercado tá mudando Sim. e tentar se adequar a ele. Então, acho que isso E é muito se unir, né? importante. E se unir. E se unir, sim. Se unir. Sim. Porque eu vejo que a veterinária, essa questão dos processos, nada mais é do que uma veterinária desunida, né? Então, eu acho que precisa se unir, conversa lá com o seu colaborador, ver qual é a dor dele, antes de chegar nos problemas, porque às vezes, e isso você pode provar, a grande maioria dos processos trabalhistas não tem às vezes a ver com dinheiro, mas tem a ver com desrespeito, tem a ver com aquela não valorização. E falta de comunicação. Então, eu acho que é muito isso. A gente vê tantos processos trabalhistas com colaboradores, é muito falta de comunicação. E tutor também. E aí a gente fala dos processos civil ou ético com os responsáveis. Quando você vai puxar e periciar todos os documentos, muitas vezes não teve falha técnica. Sim. O que teve é falta ou falha de comunicação. Sim. Então, às vezes, a comunicação não foi assertiva ou às vezes nem houve, né? Então, aí questiona. E é o que eu falo, não sei se você sabe qual que o que é mais processado eticamente dentro do nosso conselho. Não. Em 2020, nós são 25, né? Eles fizeram um trabalho fizeram um levantamento de todos os processos éticos dentro do conselho aqui de São Paulo. E a maioria dos processos são castração. Nossa, olha só. Envolvem castração. Mas por quê? Porque a gente banaliza a castração. Sim. Muitas vezes a gente nem explica os riscos, né? Então, assim, é tão automático, às vezes, a castração para o médico veterinário e para a cabeça do responsável também. Como teoricamente faz em qualquer lugar, assim, muitos lugares fazem, não é uma cirurgia de alta complexidade que só grandes hospitais fazem. Mas o veterinário banaliza, né? Ele mesmo fala, não é nada, vamos castrar, não vai acontecer nada. Aí o animal falece. É isso. Aí... É isso. Porque eu acho que o veterinário, ele prepara o responsável para uma cirurgia, sei lá, de retirada de um rim, né? Retirada de um tumor. Ele prepara já o que pode dar errado, o que pode dar certo. E por que ele não faz isso com a castração? Então, quando a gente vê o óbito na castração sendo processado, é por isso. Será que estava claro para um tutor a complexidade que é uma castração de fêmea? Sim, sim. Não tava, com certeza não tava, né? Então, hoje a gente vê o maior número de processos em São Paulo são cirurgias que o próprio veterinário banaliza. Isso que é triste, porque... E mais uma vez, mas eu acho que não digo culpa, mas é a forma de como esses profissionais estão sendo formados, de como eles veem a profissão deles, né? Porque eles precisam, na verdade... a forma mais fácil, a castração é a maneira mais rápida e fácil de ganhar um dinheiro, né? Com um serviço relativamente simples, eu vou botar entre aspas, mas eles não sabem essa complexidade por detrás disso tudo. Ou às vezes não quer perder a castração e entra sem os exames necessários, sem um anestesista, um momento sem necessário, uma equipe correta, exatamente é isso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que qualquer serviço dentro da veterinária é muito importante. A gente não pode banalizar. Lógico que você pode mostrar que você faz isso com muito mais rotina, mas não banalizar, porque aí começam a surgir os problemas. Entendi. E aí eu gostaria o que você gostaria de ter sabido quando você saiu da faculdade?
Fala assim, poxa, se eu soubesse disso, talvez eu faria diferente. Ou você não faria nada de diferente? Eu vou falar por mim. Ah lá, ah lá. Eu não gosto de me arrepender de coisa Sim. que já passou. Mas é uma dica. Exato. É uma dica. A dica que eu falo muito sobre isso é a parte documental da medicina veterinária que a gente não aprende na faculdade. Eu falo que a faculdade só ensina miligrama por quilo. Hoje tá melhorando, mas ainda não ensina uma comunicação assertiva, um documento correto que nós temos que fazer, um prontuário. O que é um prontuário? O que escrever em um prontuário? Né? Ferida cicatrizada não é prontuário escrito, tá? Tem 6 ou 7 tópicos obrigatórios que a gente tem que escrever no prontuário, não importa se é consulta ou retorno. Ninguém fala sobre isso, Sim. né? Dentro da faculdade. Então, parece bobo, mas você pega os prontuários, você não encontra as informações, né? E às vezes você encontra um prontuário enorme, mas é um cola-copia que quando você vê, a pessoa esqueceu de apagar. É um cola-copia que mais atrapalhou do que ajudou. A gente tem tópicos obrigatórios que tem que ter em prontuário. Ninguém explica isso pra gente. Ninguém explica sobre como a gente prescrever uma medicação. Sim. Hoje que eu pego de inúmeras prescrições off-label, que não poderia estar prescrevendo para aquela raça, para aquela espécie. E vem lá atrás, vem na graduação, né? Sim. Hoje eu consigo dar aulas como professora convidada nas pós-graduações para falarem sobre essa nova realidade preventiva que a gente precisa, mas o certo seria na graduação, né? Então, tem muita coisa, principalmente essa parte não miligrama por quilo que eu chamo, que é tanto a comunicação assertiva quanto a parte da burocrática da veterinária. De termos, de prontuários, de prescrições corretas. E isso a gente precisa começar lá atrás. Precisavam ter me contado lá atrás. Eu não precisava passar por tanta coisa como a gente passa para aprender com tapa na cara, Sim. né? Então, acho que isso é importante. Estamos chegando já no finalzinho aí. Tá bom. E eu perguntaria para você assim, que completa essa frase. Ser veterinário é? Minha vida. Olha só. Minha vida. E eu sou muito grata pela veterinária, porque eu tenho 2 filhos, né? Como você falou. Tenho um de 14 anos, que quase 15. Tenho uma nenê de 1. E tudo que eu tenho na vida foi a veterinária que deu. Então, eu sou muito grata pela veterinária. A veterinária me deu a oportunidade de criar bem meus filhos, a oportunidade de viver bem, a oportunidade de crescer emocionalmente, na parte de estudo. Então, tudo que eu tenho é graças à veterinária. Então, eu falo que a veterinária é minha vida, né? Hoje, muitas pessoas falam isso pra mim. Eu quero deixar, às vezes, de ser médico veterinário. Eu falei, você já viu quantas oportunidades tem na medicina veterinária? Às vezes, você não precisa deixar de ser veterinário. Você pode trocar o que você está fazendo. Porque é tão grande a nossa profissão, é tão ampla, que você não precisa deixar tudo que você construiu até hoje e começar de novo. Ajusta o caminho. É só ajustar o caminho. É uma profissão maravilhosa, enorme. E hoje é minha vida. Muito bom. Também não está no script aqui, que nós estamos no finalzinho. Eu pediria, se você tivesse 1 minuto de vida, eu só quero que você feche os olhos e pense uma frase ou algo que você gostaria de falar para alguém importante na sua vida. Aqui eu não vou dar nomes, porque você tem várias pessoas. Tenho várias pessoas. Mas eu tenho certeza que o que você falar, a alma dessa pessoa, o coração dessa pessoa vai ouvir. Eu acho que eu posso até falar para os meus filhos. Eu acho que a minha vida, além da veterinária, é minha família, né? Eu sou muito família, faz parte dos meus valores, dos meus princípios. Então, eu gostaria de dizer para os meus filhos que se eu fosse um pouquinho igual ao que minha mãe foi para mim, eu já estou muito feliz. Eles mudaram a minha vida, eles mudaram a minha história. Eu tive muita dificuldade de ter o Enzo, que é meu primeiro filho. Eu fui muito guerreira de buscar o meu filho, porque eu não podia tê-lo. E eu fiz tratamentos, fiz cirurgias para conseguir ter meu filho. E consegui, e depois de tanto hormônio e tantas coisas que eu passei na minha vida para ter meu filho, que é o príncipe da minha vida,
E ele é um príncipe mesmo, educado, gentil, tenho muito orgulho dele. E eu tive que fazer uma cirurgia imensa, retirei 15 centímetros do intestino, raspei bexiga, Nossa. enfim, para todas as sequelas que eu fiquei, faria tudo de novo. E quando eu fiz 41 anos, eu descobri que eu estava grávida naturalmente. Olha só que Deus mandou. Então, Deus sabe o quanto eles são importantes na minha vida. E eu gostaria muito de, a hora que eu estiver fechando o olho, se eu conseguir deixar uma sementinha no coração deles, igual a minha mãe fez comigo, a missão tá completa. Perfeito. A missão tá que lindo. completa. Muito lindo. Parabéns. Obrigada. E agora, gente, estamos no final, né? Eu vou só mais uma última pergunta. Se você fosse para escolher um super-herói e um animal que você se identifica, um arquétipo, quem que você seria? Mulher Maravilha. Adoro. E o elefante, né? E aí, não sei se você vai explicar sobre isso ou você quer que eu fale porque eu escolhi? Quero que você vai explicar sobre o elefante. E a Mulher Maravilha, eu te expliquei, Exato. né? Eu vou explicar um pouquinho sobre a Mulher Maravilha. Bom, o elefante, por quê? Quando a gente pensa em animal, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Quando a gente pensou, qual animal me representa? Será que é um gatinho? Será que é um leão? A gente sempre pensa em coisas mais comuns. E aí eu fui estudar um pouco o significado dos animais, né? E o elefante me representa. Eu sou intensa em tudo que eu faço. Eu sou muito intensa. E então, eu vou ser vista onde eu estiver. Mas, ao mesmo tempo, eu vou estar sempre com os meus. Sempre, sempre, sempre trazendo os meus juntos. E fazendo o meu melhor. E estando ali com as pessoas que são meus braços direitos juntos. Protegendo. Com a minha família. E se eu puder tirar da tromba da minha boca e pôr dentro da boca deles, eu vou fazer isso. E faço com muito amor. Então eu acho que é um animal que me representa. E aí eu tinha escolhido a Mulher Maravilha, né? Dentro de uma análise que isso é intuitivo meu. Mas quem é a Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha, ela tem uma base de família muito importante, né? Ela veio lá das Amazonas, então essa base familiar dela, a mulher é muito forte, né? Perfeito. É muito guerreira e ela saiu dessa base para ela, mesmo ela tendo a base, ela consegue ir para várias coisas, fazer várias coisas. E ela se torna um pouco isolada, um pouco sozinha, mas é porque ela quer dar conta de tudo. Sim. Ela quer ser essa Mulher Maravilha. Sim. Não existe uma fraqueza, na verdade. A fraqueza dela é muito mais assim de querer fazer muitas coisas, né? Abraçar o mundo, tudo mais. Mas uma coisa ela quer a verdade. Por isso que ela tem o chicote, né? Aquele chicote da verdade. Então, assim, quando você disse, eu imaginei ela realmente em você, né? Vou convidar a sua irmã, né? Por favor. Ela não está aqui, pessoal. Era pra ela estar, mas nada é por acaso. Exatamente. Eu acho que Deus falou, vamos dividir as duas. Tem história pras duas. Tem história pras duas. Cada uma tem a sua vida, tem é história diferente. Pras duas, é diferente. Uma loucura. Não sei qual super-herói que ela vai escolher. Não precisa ser também. especificamente um super-herói. Mas ela tem feminino. um perfil completamente diferente do meu. A gente se complementa, mas somos diferentes. Exatamente. Eu sei. E é muito verdade. Eu acho que isso que você falou, a verdade e a família regem minha vida. Não importa se é minha vida pessoal ou minha vida profissional. E às vezes a gente é mal interpretado porque a gente precisa aprender, às vezes, ter essa que eu falo, essa politicagem na veterinária, né? Porque, às vezes, a gente quer ir pro lado da verdade, tem certas coisas que batem, né? Mas eu acho que é isso, é a verdade e a família são bases… Tem coisas que a gente deixa passar. Tudo bem, né? Agora, são dois pilares que me guiam, com certeza. Tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional. E eu achei lindo, né? E colocamos aí a Thaís, né?
Na Mulher Mulher Maravilha. Maravilha, adorei. É. Adorei. Thaís, Nem parece que ele sensacional. acabou de ter filho, né? Não, tá esbelta, como sempre. Não, Que bom, voltei linda. antes da gestação. Rapidinho numa foto. Não, linda, linda, linda. Gente, meu, Thaís, sensacional. Assim, é nossa estreia, então você, assim... Nossa, eu fiquei muito feliz de saber. Não sabia que era a sua estreia. Então, é uma honra estar aqui hoje. Já com certeza ia aceitar o convite pela pessoa que você é. Obrigado. E ter a surpresa de descobrir que é a estreia, nossa, me deixou muito mais feliz. Você pode ter certeza. Eu sei o quanto é importante para você esse dia e fazer parte disso. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu acho que a veterinária me deu muito. Que E eu lindo, acho sim. que a forma que eu tô tentando contribuir, né, e foi com muito sucesso hoje, graças a você, foi contribuir para a veterinária de volta, Sim. né? Para esses novos que vão vindo, que têm as dores iguais às nossas. E nós temos, E- mesmo e depois de saber- muitos anos e de profissão. saber. Nós estamos juntos. É isso aí. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. É o mesmo barco, né? Para o que der e vier. E saiba que o Criando Jaleco é para isso. Então, assim, obrigado. Posso falar mais uma coisa? Claro. Eu sempre falo que tem o leão, né? Que é o dono da natureza, Sim. né? E tem os búfalos. Eu sempre também falo dos búfalos, sabia? Nas minhas palestras. Olha, agora você falando de animal, eu lembrei dos búfalos também. Eu sou o leão, mas eu gostaria que a veterinária fosse os búfalos. Por quê? Quando a gente tem o leão, que é o rei, né, da floresta, Sim. ele mata todo mundo, ele domina a natureza sozinho, ele não consegue fazer nada com os búfalos. E eu sempre falo que meu maior desejo é que a veterinária fosse os búfalos, por quê? Os búfalos, quando eles vão ser atacados, eles se fecham Sim, e eles se unem, formam uma roda e colocam os menos experientes ou os mais jovens dentro dessa roda. E os mais experientes assumem a frente. A gente precisa fazer mais isso com a medicina veterinária. Então, a gente precisa se unir mais e quem tem mais experiência e já passou por aquilo, não julgar e se pôr à frente. Colocar a pessoa no seu colo, o outro profissional no seu colo e acolher naquele momento, ajudar naquele momento e não julgar. Todos nós já passamos por isso, né? E mesmo depois de muitos anos de profissão, também erramos, também temos nossos dias, né? Que estamos para baixo. Isso é humano, né? Mas eu acho que a veterinária tem que ser mais búfalo e a gente está aqui fazendo isso. Já é o primeiro passo. Com certeza. Eu quero realmente fazer isso. Eu acho que a diferença, a gente tem que fazer algo diferente. Sim. A gente precisava fazer algo pela veterinária. E assim, esse é o pontapé inicial. Tenho certeza que muitos entrevistados ainda vamos ter. Com Vamos certeza. ter a sua irmã. Quero chamar a psicóloga. A doutora Joelma Ruiz. Doutora Joelma, virá, com certeza eu vou. Porque por detrás da doutora Joelma tem a Joelma. Com certeza. E eu quero saber um pouco mais sobre a Joelma. Porque isso eu acho que é o mais interessante do Tirando o Jaleco. É a gente tirar essa armadura, né? Esse super-herói que às vezes a gente se posta, né? Pra gente tá no dia a dia. Mas é nosso escudo, né? Nosso escudo. É nosso escudo. Nosso escudo. Obrigado. Obrigada a você de novo pelo convite. Coração. Não tenho palavras para agradecer. Obrigada mesmo. De coração. É uma honra. E pessoal, siga, compartilha e com certeza se inscreve no canal que vai ajudar cada vez mais que esse Criando Jaleco cresça. Para ele virar um grande cobertor para, como a minha amiga disse, sermos mais búfalos, né? Dentro dessa manada maravilhosa que é a medicina veterinária. Com certeza. Porque a veterinária é um chamado e tenho certeza que ela chamou você também. Obrigado.